gostaria de trazer e apresentar esse evento como um evento bastante marcante para a gente. Um evento que realmente assim, garante uma visão do novo profissional de saúde, né? Um evento que direciona a caminhada desse novo profissional. O nome desse evento, a gente traz de maneira bem sugestiva, né? É da técnica à gestão, os novos desafios do profissional da saúde. E quando a gente pensou num evento como esse, a gente entendia que era importante trazer, tanto do ponto de vista educacional, uma referência, porque isso para a gente é relevante, a gente parte da academia, então para isso a gente trouxe um convidado especial que vocês já conhecem, mas que a gente vai apresentar em breve. A gente precisava trazer cargos de gestão, mas de alta gestão, então a gente trouxe duas pessoas de bastante impacto, a qual eu vou apresentar, e a pessoa que a gente vai chamar de também uma alta gestão, mas a gente chama da gestão operacional, ali a gestão do dia a dia do hospital, e eu vou explicar um pouco mais dessa função quando eu apresentar, dessa pessoa e dessa função, quando eu apresentar cada um individualmente, né? Então, seguindo a ordem, a gente traz como referência em gestão, ou com uma ótica do gestor, o olhar de necessário que transcende em algum momento, apesar de ter muito forte a visão sobre o olhar do cuidado e tal, mas onde vem as métricas de gestão e é cobrado por isso, e pensa e cobra dessa maneira a instituição, a gente traz Eduardo Queiroz, administrador e CEO da Santa Casa da Bahia. Posso dizer que uma característica marcante de Eduardo, que marcou em mim, é a capacidade de um olhar bastante plural. Eduardo toma conta de muita coisa, são inúmeros setores dentro da Santa Casa. A gente fala do hospital, que traz toda a robustez que uma instituição de saúde precisa ter, mas Eduardo administra, seja o cemitério, seja o museu, seja a própria faculdade. Eduardo tem que ter uma visão bastante holística sobre a temática, as temáticas que envolvem a Santa Casa de Misericórdia, porque ele é responsável, claro que ele tem os braços de confiança dele, mas ele, no final do dia, é responsável por garantir a performance. Então, a visão de Eduardo é muito importante para você, profissional de saúde, ter a percepção do que um gestor de alto nível, de alto desempenho, e Eduardo participou aí de instituições de extrema relevância, ele poderá, inclusive, falar um pouco sobre a experiência, mas o que é que um gestor como ele, um gestor posicionado como ele, traz de visão e de expectativa e de direcionamento para os profissionais que o cercam em missão institucional. Ao mesmo tempo, a gente traz, como eu falei, uma gerente operacional, né, uma gerente de práticas assistenciais, enfermeira formada e especialista em gestão em saúde, Jaqueline Araújo. Jaqueline tem um enorme desafio de garantir que o que a gente chama, às vezes, no Lean, onde a nossa moderadora é especialista, né, ela garante a gestão para que o chão de fábrica opere beleza. Ela garante que o hospital aconteça ali as operações redondas, dentro do ponto de vista assistencial, a capacitação dos profissionais, a interdisciplinaridade das funções ali, tudo a Jaqueline olha. Então, o desafio dela de saber a parte técnica para poder discutir em altíssimo nível, atrelado à necessidade de escolher o profissional certo, se relacionar com os profissionais de maneira a direcioná-los, é uma ótica muito importante de ser trazida à tona, porque ela é a representação direta dos profissionais de saúde no hospital. É ela quem vai fazer esse manejo, é ela quem vai fazer essa condução geral. E na vertente acadêmica, a gente traz o professor Tarcísio, diretor-geral da faculdade. O professor Tarcísio, ele já apresenta aqui a maioria dos programas, hoje ele vem como entrevistado, porque é importante entender, nessa construção de projeto que a gente tem, como é que essas dimensões dialogam. Esse autogestor, né, esse gestor que está ali no topo da cadeia, tendo uma visão bastante holística, aquela gestora que tem uma visão, inclusive, tão robusta do ponto de vista de capilaridade, porque são muitos setores e são muitas pessoas para lidar, mas com o específico ali dentro do hospital da saúde, e de que maneira isso se dialoga com a academia na formação e na introdução a esses temas para que o profissional saia no mercado com uma formação ampla, uma formação sólida, uma formação robusta. E para conduzir esse evento, que conta com essas três pessoas e características de discussão que trazem à tona aí
uma complexidade e uma necessidade de construção interligada para sucesso nessa formação, a gente traz doutora Mônica Bezerra. Doutora Mônica Bezerra é engenheira de formação, especialista em Lean e diretora corporativa de tecnologia e operações. Então, ela é literalmente quem fica ali dando todo o suporte para que todas as cadeias produtivas do hospital possam operar. Ela atende todo mundo, ela fornece, seja tecnologia, seja suprimentos de alguma natureza, ou seja, a viabilidade operacional de execução das coisas. Então, a doutora Mônica tem também posso citar como característica marcante essa visão holística, uma pessoa que, na minha opinião, naturalmente, quando enfrenta os desafios, domina de maneira muito, muito sóbria e busca apoio, direciona, uma pessoa que assim, gosta de minha tremenda estima. Eu sempre tive uma relação muito boa com a doutora Mônica, com todos, inclusive Jaqueline, a gente com um pouco menos de cuidado, mas Eduardo com bastante admiração. Mas a primeira vez que eu entrei no Hospital Santa Isabel, eu tive a oportunidade de conversar com a Mônica e ficar encantado com a capacidade dela de gerir, de garantir o material no ponto de uso da maneira adequada, a complexidade com que ela fazia isso e a necessidade de gestão, de visão holística, de visão robusta processual que ela tem. Então, ninguém melhor do que ela para conduzir esse evento, com 3 grandes nomes da nossa instituição. Dou boa noite a todos os presentes, espero que vocês gostem do nosso webinar. Ele foi desenhado com bastante carinho para avisar essa formação complementar. Doutora Mônica, boa noite e a fala é sua, fique à vontade para conduzir o evento. Mais tarde eu volto aqui para a gente bater um papo. Caio, muito obrigada pela apresentação. Devo dizer que as palavras elogiosas de um amigo não contam. Boa noite aos colegas de mesa, Eduardo, Jaqueline, professor Tarcísio. Prazer estar com vocês, são companheiros de Santa Casa, a gente bate bola aí no nosso dia a dia. Saudar aos participantes, né, que agora nos ouvem e desejar que a gente tenha hoje uma agradável noite, que a gente possa discutir um pouquinho desse nosso universo que é tão complexo, o universo da saúde. E cada vez mais, né, e especialmente agora, após esses eventos trazidos pela pandemia da Covid-19, a gente encontra uma sociedade discutindo uma reestruturação, né, seja do modo como trabalha, seja de como se estabelece enquanto sociedade, e traz uma visão, uma evidência, né, das carreiras ligadas à assistência à saúde. Essas carreiras foram todas evidenciadas naquilo que tem de heróico, naquilo que tem de sacerdócio e também na sua problemática, né? Então, hoje se fala com uma imensa intimidade do trabalho desempenhado pelo fisioterapeuta, pela enfermeira, pelos médicos. Isso está na nossa página, na primeira página do nosso dia a dia. Por outro lado, também a necessidade do isolamento colocou o pensamento digital, a transformação digital como item de primeira necessidade. E, diante disso, a sociedade está cada vez mais transformadora, mais questionadora, mais propositiva. Então, entender neste cenário quais as habilidades, as competências exigidas para o novo profissional da assistência é o que a gente está querendo compreender, né, vis-à-vis a ter hoje uma busca de compreender qual é o lugar deste profissional, né, nessa sociedade que cada vez mais busca agilidade, velocidade, proximidade com o paciente, e o paciente agora se entende não como um ser doente, mas também como um cliente, com uma visão mais questionadora e uma visão exigente de ser copartícipe do seu processo assistencial. Ele não é mais um espectador, ele quer ser também corresponsável pela sua jornada. Então, a gente tem um cenário que já vinha em transformação e que me parece que essa transformação agora é acelerada, né?
Então, isso é o que a gente vai compreender um pouco na visão, né, de como o Caio nos apresentou aqui, da academia, da operação e como o gestor principal, né, o CEO de uma organização, ele junta esses dois links, a sua necessidade de fazer acontecer a assistência, aqui representada pela Jaqueline Noronha, e esse profissional que ele traz do mercado, aqui representado, né, pelo professor Tarcísio, que entrega de alguma forma e prepara esse profissional ao mercado. Então, boa noite a todos, desejo mais uma vez uma noite agradável, convoco a todos a participar através das perguntas, que eu vou ter o maior prazer em transmitir aqui aos nossos expositores. E gostaria de iniciar essa noite com o professor Tarcísio, né, que vai nos falar, né, nesse primeiro bloco, cada expositor vai falar cerca de 10 minutos, e no segundo momento a gente vai estabelecer aqui um bate-papo e as perguntas. Então, professor Tarcísio, como é preparar esse profissional? Queria que o senhor falasse um pouco aí sobre esse pensamento da academia diante desse novo mundo. Boa noite, Mônica. Boa noite, Eduardo, Jaqueline. Boa noite às pessoas que nos assistem. É uma satisfação muito grande poder estar participando desse evento e falar um pouco da nossa concepção, né, dentro dessa temática da gestão, da gestão à técnica. Na verdade, é uma instituição de ensino superior que se proponha interligar essa conexão entre técnica, entre ensino, assistência e gestão, ela não está fazendo nada de novo, ela está, na verdade, cumprindo o papel que as instituições de ensino superior na área de saúde deveriam cumprir. Hoje, nesse momento, todos esses aspectos, essa integração, da forma mais explícita possível, ela está posta nos nossos documentos, nos documentos norteadores da formação do profissional, nos documentos norteadores da assistência à saúde, em particular do SUS, criado com a nova Constituição brasileira, e que caminham junto. Assistência e ensino são o tempo inteiro, desde o início, desde as fases que a gente assim como marcos da formação do profissional de saúde, né, que eles estão juntos. Anteriormente, nos primeiros momentos, não mencionados, não explicitamente como hoje nós temos. Ensino, serviço de saúde, gestão. Está bem claro. Mas no passado, do mesmo jeito que os profissionais, que era concebida a formação profissional, se dava assistência. O ensino na área de saúde, ele era concebido num ciclo básico, em que basicamente o profissional, o aluno, o profissional em formação, tinha acesso a disciplinas básicas, às vezes bastante desconectada da parte assistencial, do que ele efetivamente iria fazer, e depois vinha o ciclo profissionalizante. Isso é muito explícito na formação médica, que, de certa forma, ela serve de base para a formação em outros campos da saúde. Então, disciplinas básicas, e depois ele ia para aprender no hospital. Então, era uma formação muito centrada no hospital, que nós podemos chamar hospitalocêntrica. E pensando em termos de assistência, muito centrada na doença. Então, nós criamos no início do século XX, com os avanços dos conhecimentos científicos do final do século XIX para o século XX, que foram bastante proeminentes, a ilusão de que nós daríamos conta de todos os aspectos. Havia um grande desenvolvimento tecnológico, então a ciência daria conta de tudo. E com o passar do tempo, isso foi se revelando insuficiente,
e nós fomos fazendo mudanças. Algumas dessas mudanças assim bem intencionadas, mas que nem sempre conseguiram, ou na maioria das vezes não conseguiam ser operacionalizadas, como foi o ensino baseado na prática, o ensino baseado em evidências, mas, desculpem, eu estou falando de ensino baseado em problemas, mas, na verdade, isso foi um tanto quanto atropelado. É como se nós tivéssemos um modelo precário e buscássemos um outro modelo, e é uma tendência natural. Toda vez que a gente está desconfortável numa posição não incomum, a gente pula para a posição oposta quando a saída está no intermédio. Então, no ensino baseado em problemas, houve muita má utilização, eu diria, muitas instituições de ensino se utilizaram disso para jogar a responsabilidade do aprendizado para o aluno, minimizar o número de professores, trabalharam com professores pouco capacitados, e isso, evidentemente, que não resultou em boas coisas, embora o propósito fosse muito legal, porque você estava trazendo o ciclo básico para o ciclo profissionalizante junto. Então, você estava juntando essas duas coisas. Só quando você pegava um aluno do primeiro ano e apresentava para ele uma situação de alta complexidade, dificilmente ia conta. Então, essa junção teria que ser feita num passo a passo, num crescendo, em que você já apresenta a situação como um todo, mas o profissional, o aluno em formação, ele vai lidando progressivamente com o que lhe é possível, e isso é a situação ideal. Particularmente entre nós, para falar da nossa realidade, né, com a Constituição brasileira e a criação do Sistema Único de Saúde, então nós deslocamos a assistência da pessoa doente para englobar a família e a comunidade. Da mesma forma como para dar conta, não mais agora do doente, mas do doente não mais agora da doença, mas do doente numa situação de maior amplitude, considerada em seu aspecto biológico, psíquico, sociais, dos seus valores culturais, da sua espiritualidade. Nós precisávamos de profissionais com a formação ampliada, e não só isso, nós precisávamos de profissionais de várias formações. Então, começa a nascer na formação do profissional, né, começa a se fortalecer a interdisciplinaridade, o trabalho em equipe, o trabalho em cooperação, em integração. E não somente dentro das equipes, mas dentro das instituições, à medida que uma instituição não dá conta de todos os níveis de complexidade da saúde. Então, ficou bem caracterizada a atenção básica, secundária e a atenção de alta complexidade, em que esses serviços, dentro da concepção do SUS, eles se complementam. E assim deveria se dar, ou assim deve se dar, a formação do estudante, né? Que ele consiga perceber uma pessoa, prestar um atendimento, seja visando o paciente, a sua família ou a comunidade, nesses 3 níveis, de uma forma. Então, se cria a concepção, ou vai se fortalecendo a perspectiva da interdisciplinaridade, não é? Nas práticas de saúde, e da percepção de aspectos subjetivos que até então não eram incluídos. Entretanto, apesar dessa situação estar posta, o que nós assistimos é uma precariedade muito grande por parte da maioria das instituições, porque elas não conseguem fazer essa conexão, ou porque não dispõem de dispositivos próprios, ou não conseguem se integrar a outras instituições, como são as recomendações dos documentos oficiais, inclusive instituições públicas, ou porque a parte prática dos cursos ela é geralmente mais onerosa, ela é mais difícil. Então, nós temos uma pletora muito grande no país de instituições formadoras, e os profissionais, sequer eles conseguem ter o domínio da técnica, que é o mínimo possível. Para dizer o mínimo, não é que não seja importante, não há como formar bons profissionais sem que eles sejam bons técnicos,
mas que eles não têm sequer o domínio da técnica e nem conseguem fazer uma formação dentro dessa perspectiva de algo que vai sendo construído progressivamente. Então, ainda nessa perspectiva, tomando em consideração algumas palavras que Mônica muito oportunamente trouxe aí na introdução do evento, né, que é da participação do paciente nos processos de atenção à saúde, de cuidado em saúde, né? Dessa mesma maneira, é tão importante que o paciente seja cogestor, ele seja que as decisões sobre a serem tomadas, sobre a condução do seu processo, seja na prevenção de doenças, na preservação da saúde ou na própria assistência a um evento clínico, é super importante que ele seja partícipe desse processo, que haja compartilhamento de responsabilidade. E essa mesma coisa que se dá na assistência, para que se forme um bom técnico, é preciso que ela se dê na formação do profissional. Então, o professor ele sai de uma posição anterior, que era uma posição vertical, em que o aluno era no aluno era depositado os conhecimentos que o professor tinha ou era suposto ter, e ele se comportava nesse percurso como um agente passivo. Hoje, a concepção de um bom professor, não é? E é o que a gente tenta cultivar e preservar e manter ao longo do tempo na Faculdade Santa Casa, ele é um facilitador de processos. Dizia o ex-reitor da UFBA, o saudoso Felipe Perret Serpa, que o papel do professor é introduzir o aluno no labirinto do conhecimento. Esse é o papel do professor. Esse é o papel de facilitador, da mesma forma que o profissional de saúde, na linha de frente, atendendo os seus clientes, o seu papel é de ser um facilitador da condução daquele processo para o paciente, onde a cura é uma possibilidade ou não, mas independente disso, que esse paciente seja visto em toda a sua potencialidade, em toda a sua capacidade de dar passos adiante, preservado em sua autonomia, preservado em sua independência tanto quanto possível, dentro do que lhe é disponível, dentro do que ele possui. E isso sempre é possível, mesmo nas situações mais críticas, enquanto o indivíduo pessoa do ponto de vista de pensamento, de valores espirituais, de valores culturais, ele continua vivo e isso precisa ser valorizado até o último momento, né, em todas as suas perspectivas, né, desde o paciente que não consegue, por uma insuficiência cardíaca, abotoar a própria camisa e o profissional, antes de se antecipar a fazer isso pelo paciente, vai tendo isso como uma meta e no dia que ele consegue abotoar a própria roupa, isso é uma conquista fantástica, tem uma dimensão absolutamente pessoal, absolutamente singular, que não pode deixar de ser vista por um profissional de saúde. Então, essa valorização das pequenas coisas, essa construção junto com o paciente é de uma potencialidade imensa na formação técnica. No que diz respeito à gestão, eu acho que eu já me alonguei demais, ela está posta também na questão da formação do profissional de saúde. É impossível ser profissional de saúde atual, estou falando de bom profissional, sem ser um gestor das suas próprias práticas, sem que ele tenha uma noção da relação custo-benefício, seja da prática profissional que ele vai adotar, seja do material, da medicação que ele está utilizando, do exame laboratorial que ele está solicitando ao paciente. Seja isso dentro de uma clínica privada, da sua própria instituição, seja isso num serviço público, que a má gestão desses atos vai implicar na falta ou no prejuízo no atendimento de outras pessoas. Então, nós estamos lidando com um tema indissociável, em que eu espero e tenho a certeza que na fala de Eduardo como gestor e de Jaqueline como gerente assistencial, isso vai estar mais ampliada. Eu fico por aqui e depois a gente volta para
responder alguma pergunta, caso seja feita. Muito obrigado. Obrigada, professor Tarcísio. Então, nós temos aqui um profissional preparado pela faculdade, colocado no mercado, captado por um hospital de grande porte. Eu queria ouvir de Jaqueline como é essa recepção desse profissional e como é que esse eixo da técnica à gestão ela compreende dentro do universo da gestão de práticas assistenciais. Jaqueline, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Eduardo Queiroz, Mônica Bezerra, doutor Tarcísio. Agradeço a todos aqui ouvintes, agradeço imensamente o convite, né, da Faculdade de Santa Casa, na pessoa do doutor Tarcísio e de Juliana, coordenadora de uma da equipe do doutor Tarcísio, que fez esse convite. E eu digo que o tema é desafio, e o desafio aqui meu é muito grande, no sentido de tentar externar aqui o que é que hoje o profissional de saúde enfrenta, né, e tem como superação no seu dia a dia, nesse contexto que nós estamos aqui da saúde, né? Eu queria só antes, Mônica, de entrar no ponto que você fez a conexão, né, com a minha fala, de trazer um pouquinho desse cenário, assim, que eu acho que é importante todos entenderem quem é esse paciente que hoje os profissionais vão se deparar para cuidar e para se dedicar e para trazer o cuidado como centro da sua atenção, né? Acho que a mudança aí demográfica do envelhecimento da população, né, o surgimento de doenças crônicas cada vez mais prevalente no nosso meio hospitalar, principalmente, né, pacientes com necessidades especiais. A gente vê hoje um leque de pacientes, inclusive até na pediatria, onde sequelados, neuropatas, e isso tudo, esses pacientes crônicos e o envelhecimento traz essa doença crônica, exige cada vez mais do profissional técnica bastante apurada, conhecimento, né, robusto, e, além disso, uma sensibilidade e uma empatia que se complementa com a parte técnica, né? Em um processo de seleção, num processo de escolha de um candidato para trabalhar com este cenário, a gente precisa muito perceber se esse profissional está entendendo aonde ele está sendo inserido, né? Primeiro, se ele entende que a instituição da qual ele está ali chegando e se candidatando a participar e fazer parte do corpo técnico da instituição, se ele está entendendo qual é o valor dessa instituição, né? Qual é a missão, quais são os valores, porque eu preciso estar conectada com isso, para eu poder fazer uma entrega, né, de acordo com o que essa instituição vai esperar desse profissional, né? E a técnica por si só, ela é muito importante, obviamente, a destreza profissional, a teoria, né? Mas vai além disso, no sentido de outras competências que muitas vezes, em um momento de contato com esse candidato, a gente sente uma fragilidade importante, né? E que faz, às vezes, a gente não avançar em um processo seletivo, né? Então, eu costumo muito... gosto muito de perguntar o que é que ele fez vir a ter, por exemplo, o Hospital Santa Isabel, a querer trabalhar aqui. Ele precisa estar conectado com esses valores da empresa, né? Além disso, esse cenário de doenças crônicas, de envelhecimento, de pacientes com perfis de assistência bastante complexo, traz também a necessidade do profissional entender qual é a real entrega dele na assistência. Eu não posso ter profissionais que só entreguem a parte técnica puramente como uma tarefa que eu cumpro e vou embora, né? Ele precisa estar engajado em todo esse contexto, participar das questões das relações interpessoais. Não se faz hoje mais assistência nas competências individualizadas, né? Cada profissional por si só entender que ele
não tem relação com os demais membros da equipe. Então, trabalhar a interdisciplinaridade, acho que é um ponto muito importante em despertar nesse jovem profissional que chega na instituição e muitas vezes ele não tem essa percepção. Ele acha que a entrega dele por si só basta. Eu sou um bom técnico, vou entregar uma boa atuação técnica e por si isso só basta. Isso só não basta. Isso precisa ter uma relação muito forte com os demais. A equipe multiprofissional hoje, ela é um eixo importante de um resultado que vai agregar valor para o paciente, né? Não tem como o médico fazer um plano assistencial sem discutir com os demais membros da equipe. Não tem como o enfermeiro planejar assistência sem conversar com o fisioterapeuta que vai fazer a movimentação do paciente do leito. Esses profissionais têm que estar engajados, têm que estar conectados, né? Quando eu planejo uma infusão de uma medicação, eu preciso do aporte do farmacêutico, me dando o conhecimento que ele tem maior nesse segmento para me apoiar na minha tomada de decisão, na minha ação, nas minhas condutas dentro do meu processo. Além dessa, vamos dizer assim, aptidão ou essa relação de fazer parte de uma equipe, de fazer parte de uma relação interdisciplinar, é importante também que o profissional hoje ele entenda que as equipes elas precisam estar focadas em um único objetivo, que é o paciente. Como o doutor Tarcísio trouxe muito bem na fala dele, não estamos tratando do paciente que tem a doença X, nós estamos tratando daquele indivíduo que tem uma patologia, né, que tem, às vezes, múltiplas comorbidades, que traz uma complexidade assistencial, mas que traz também uma história de vida, né? Aquela pessoa tem aquele paciente que está ali, ele tem alguém que ama muito ele. Ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem uma crença, ele tem questões sociais, psíquicas, que envolve ele e que o profissional precisa estar aberto a escutar, estar aberto a entender as necessidades, e o plano assistencial tem que ser tratado em cima de todos esses elementos que ele traz, né? Hoje a gente percebe que o profissional de saúde, ele tem, obviamente não são todos, mas os mais jovens, ele tem uma pouca percepção dessa amplitude do cuidado, né? Se preocupa muito em fazer a técnica, se preocupa muito em mostrar que tem uma boa destreza, mas ele tem uma lacuna grande quando ele não se coloca frente ao paciente com empatia, se colocando do lado dele, valorizando isso que o doutor Tarcísio falou, os pequenos detalhes que vai agregar e trazer a experiência do paciente, né? O que a gente tanto fala hoje e que está tão em alta e que é a expectativa, o paciente passar pelo hospital, passar pelo seu tratamento, tendo uma boa experiência, tendo um contato com toda a equipe de forma que venha agregar experiências positivas a ele. Ele pode até não alcançar a cura, né? Não alcançar o resultado da doença que trouxe ele ao hospital, mas ele vai ter uma trajetória aqui dentro que vai agregar a ele valor. Com isso, o profissional, ele participa da entrega técnica, como eu já falei, ele participa de uma fidelização desse cliente no hospital, então ele tem uma responsabilidade muito forte quando ele faz essa entrega de maneira assertiva, nessa amplitude. Então, ele realmente fideliza, ele ajuda a fidelizar, ele ajuda ao paciente, à família, a entender que aquele hospital é um hospital de referência, que realmente a entrega foi dentro da expectativa. E esse desafio é muito grande, porque a gente falar de expectativa, o que é uma coisa boa e que é expectativa positiva para mim, pode não ser para a Mônica, pode não ser para Eduardo, né? Então, é um desafio, eu diria que é um dos maiores desafios, eu acho que hoje, do profissional, ele conseguir fazer esse pacote de entrega de uma maneira bem ampla e atendendo o que o cliente deseja, o que o cliente quer. Além disso, ele também precisa perceber que toda a engrenagem do hospital tem que trazer uma eficiência, né? Hoje os custos da hospitalização e dos tratamentos estão bem elevados, né?
as comorbidades e as doenças, a própria evolução da tecnologia numa velocidade muito grande dentro do nosso processo, que é muito importante, que auxilia muito, agiliza, traz segurança, né, automatiza os processos. O nosso prontuário eletrônico é um exemplo. A gente tem as informações de uma forma mais segura, gerenciáveis, centralizadas, torna os processos mais rápidos. Então, a tecnologia só vem agregar. Mas, ao mesmo tempo, ela também desafia o profissional a estar atualizado nessas questões tecnológicas e, obviamente, o profissional precisa ter o entendimento de que o que ele vai entregar está diretamente relacionado à eficiência do processo, agregando um valor no resultado, né? O custo ele não vai só na redução financeiro exatamente diretamente, mas também na redução de desperdício, na redução dos tempos. Um dos maiores desperdícios hoje da instituição é tempo, né? Quando a gente tem um gargalo de tempo grande e esse gargalo de tempo impacta na eficiência dessa instituição, a gente perde tempo na entrega de um resultado, a gente perde tempo na entrega de um leito para internar um paciente que está aguardando. Então, todas as ações desses profissionais, eles contribuem de uma maneira na eficiência operacional, na experiência do paciente, e esse profissional ele precisa estar aberto a todo esse contexto para que ele não se perceba unicamente técnico, mas também como um membro de uma engrenagem bem complexa que hoje as instituições vai exigir dele, né? O paciente vai exigir, porque ele hoje ele está no centro, hoje ele precisa ser participativo em todas as decisões, né? É o que hoje os pacientes vêm buscando de maneira forte, de maneira intensiva, e a gente precisa estar aberto para que ele faça parte dessa discussão. É muito rico na nossa prática do dia a dia a gente vê uma discussão de uma equipe multidisciplinar quando a gente envolve o paciente e ele ali no final, a equipe está dando todo um direcionamento para o plano assistencial dele e ele diz, mas eu não quero que seja assim, né? Eu não concordo com isso, eu prefiro que seja feita dessa outra forma. Então, essa abertura para o paciente, para a família, o profissional precisa estar muito preparado para entender, né? E sair daquele conceito mais antigo de que eu sou o dono do paciente, eu é que dito que o paciente tem que seguir, eu sei, porque eu sou o profissional e eu é que sei, né? Obviamente que o profissional ele dá a condução, mas o paciente ele precisa ser participativo. E a equipe, obviamente, precisa estar aberta, entender e fazer este movimento junto ao paciente, né? Hoje, a equipe, de um modo geral, ela tem uma evolução, desde o momento que ela chega na instituição e durante o decorrer, parte desse crescimento, dessa evolução, ela faz realmente dentro do nosso dia a dia, né? Dentro do nosso acompanhamento, da nossa condução, da nossa orientação, né? E ele precisa também ser líder dentro do seu processo assistencial, né? Liderar aquela condução assistencial é fator importante, também é uma outra competência importante para um profissional de saúde. E a faculdade, eu fico muito feliz de ver que a Faculdade da Santa Casa tem essa percepção bastante assim clara, bastante forte, como uma diretriz importante que vai dar um suporte a esses profissionais que muitas vezes, por uma imaturidade, não conseguem perceber esse cenário, e tendo essa parceria da formação com a assistência e a gente tendo o hospital como um campo de estágio, como um campo de vivência, né? Eu acho que a troca aí é extremamente rica, porque são as necessidades de um ambiente hospitalar que está norteando a faculdade e a faculdade nos ajudando a capacitar, a formar e a nos entregar esse profissional de uma maneira completa, ampla e que atenda a esse público que chega ao hospital, né? O hospital ele é referência, os grandes hospitais, os grandes centros são referências e os profissionais eles precisam ser especializados, mas ele tem que ter uma visão generalista,
né? Para que ele possa abranger todo esse cenário e ele não só pensar naquela especialização que eu fiz. Eu sou especialista em pediatria, eu sou especialista em oncologia, mas ele precisa ter uma visão bastante ampla, bastante sistêmica, para que ele possa fazer a entrega e agregar um valor no final ao seu resultado do seu trabalho e a toda essa engrenagem que o hospital vive o seu dia a dia, né? E que isso é a expectativa de um gestor, é a expectativa do paciente, é a expectativa da família. Então, eu fico bastante esperançosa de que a faculdade venha a fortalecer aí o mercado, de um modo geral, e ao Santa Isabel em especial. Obrigada, Jaqueline. Você nos trouxe uma visão muitíssimo interessante dessa jornada do paciente dentro da instituição e o que significa o profissional que o ajuda nessa trilha, né? Então, agradeço a sua visão. E gostaria de pedir a Eduardo, né, na posição de CEO, que tem uma visão ampla, não só da operação, né, das instituições de saúde, mas uma visão de mercado, né? Gostaria que Eduardo trouxesse essa visão mais ampla, né, buscando nos dar conhecimento do que é esse mercado de saúde que, como eu falei, em transformação, e como ele conecta, partindo desse todo, que é o mercado público-privado, ele se conecta com um hospital, né, com um serviço de saúde. Eduardo, a palavra é sua. Obrigado, Mônica. Boa noite a todos. Boa noite, Mônica. Boa noite, doutor Tarcísio. Boa noite, Jaqueline. Agradecer ao Caio Andrade pelas belas palavras. Como já disse Mônica, né? De amigos, elogio de amigo não vale, mas muito obrigado. A gente se esforça bastante aí para poder fazer um projeto, vamos dizer assim, sustentável e de longo prazo aqui na Santa Casa. Bom, para começar, eu acho que, como profissional aí de gestão de saúde, a gente não pode deixar de olhar o macroambiente, né? Pensar um pouco no todo, né? Então, hoje, o Brasil ele vive um momento diferente, né? Um momento de muita reflexão, de movimentos sociais, de aumento das necessidades populacionais. A gente vem aí de um bom tempo aí de implantação do Sistema Único de Saúde, muito relevante, né, para o nosso país, apesar de duras críticas, mas o maior sistema do mundo, um sistema global, universal, e que imagine essa pandemia sem ele, né? Temos ainda muita discussão acerca de valores, solidariedade, responsabilidade social, ética. Então, eu acho que o Brasil vive um momento realmente de uma nação que, de alguma forma, está evoluindo, principalmente por força da transparência, por conta da informação. Eu acho que isso chega para todos nós e tem um aspecto positivo, né? Então, como uma primeira mensagem, o que é que eu penso? Eu acho que o profissional de saúde ele precisa se entender dentro do contexto, né? Qual é o meu papel aqui? O que é esse todo, né? Eu faço parte de quê? Né? Então, a gente tem aí um universo que gravita aí nessa área de saúde, muito relevante, né? A gente tem a academia, onde o profissional ele pode se especializar ao ponto de continuar os seus estudos e poder trabalhar nesse ramo aí do ensino, da ciência, na área de pesquisa. Nós temos a área mais operacional, executiva, e tem a área de gestão global ou gestão específica de uma clínica. Então, nós temos aí um ambiente relevante. E aí temos a área pública, né? Na área pública nós temos muitas oportunidades, muitas opções de inserção desses profissionais. E quando eu falo profissionais de saúde, a gente fala de profissionais de saúde como um todo. Eu acho que no final, a maioria de nós, se médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, nós fazemos gestão todo dia, né? Então, gerir o prontuário do paciente é gestão, né? Então, o cuidado do paciente é gestão.
e ali você usa práticas de administração para gerir, tem tempestividade, tem planejamento, tem diagnóstico. Então, isso tudo traz para nós assim uma reflexão de poder entender que, no final, os trabalhos, né, os papéis são parecidos. Né? A técnica diferencia, mas, de alguma forma, cada um, né, diante do todo, pode estar contribuindo de forma efetiva. Então, assim, olhar o sistema como um todo. Né? Eu não posso deixar de citar, como gestor, e de considerar o momento desafiador que nós temos hoje. Né? A economia, né? Nós temos uma economia que não cresce há 6 anos, pelo menos. Né? Temos uma inflação da saúde que é, assim, esmagadora. Né? A gente tem a última tiragem, aí, o último ano, nós tivemos aí algo em torno de 13% ou quase 14% de inflação aí médica, né, na área de saúde, contra 2,4% da inflação global do país. Então, a gente tem aí 5 vezes mais, aproximadamente, de inflação. Então, qualquer sistema no mundo não suporta, né, um descompasso, né, dessa magnitude. Então, esse é um desafio muito grande, e esse grande desafio, ele também, de alguma forma, ele traz para nós alguns entraves, algumas dificuldades nos avanços que a gente precisa lançar mão, né? E a gente perde muito tempo discutindo essa questão da sustentabilidade. Então, a gente tem aí um crescimento dos custos na área de saúde que são naturais, a gente tem aí as novas tecnologias, seguido de pesquisas, temos a questão cultural da frequência do uso, né, tanto no âmbito do SUS como na saúde suplementar. Então, nós temos uma cultura de consumerismo, né, o consumidor que quer isso porque viu no Google, porque eu vou no médico, já peço minha tomografia. E, então, assim, temos uma série de variáveis. Temos o judiciário, que também milita nesse, claro, demandado pelos consumidores, né, e, evidentemente, fazendo o seu papel. Temos as agências reguladoras, temos o governo. Então, temos aí um ambiente assim bem grande para que o profissional se perceba dentro dele, entenda quais são as tendências, entenda quais são os problemas e o que é que ele deve focar, né, para estar qualificado, para estar competitivo nesse ambiente. Né? Temos aí a mudança do perfil epidemiológico da população, a longevidade, né, e aumento da expectativa de vida. Isso é bom, claro, mas traz um grande desafio. Né? O acesso da população também ao sistema, tanto na saúde suplementar como no SUS. Isso tem sido uma discussão assim muito grande e tem sido um problema, porque com a economia estagnada a gente não tem conseguido avançar nesse sentido. Né? Temos políticas do SUS que são muito boas, muito bem elaboradas, mas a gente não consegue trazer muitas vezes a efetividade na prática. Né? Então, a prática às vezes fica prejudicada, porque a gente tem aí um sistema descentralizado, e daí são diversos atores nesse contexto. Só na esfera governamental é um mundo isso. Né? Então, quando a gente traz aí para a parte privada, é outro mundo, mas também depende dessa esfera governamental. Não posso falar também da questão do nosso quadrado. Né? Então, a gente tem modelos de estabelecimento, de negócios na área de saúde que são muito fragmentados. Né? A gente tem aí, vamos dizer assim, um problema com dificuldade com a informação. Então, o setor público tem uma gama de dados, o setor privado tem outro. Isso não se conversa, isso dificulta o planejamento, dificulta as análises, dificulta os diagnósticos aí para se avançar na área de saúde. Mas, assim, numa linha geral, o que eu quero dizer é que, apesar de, ou além de, não apesar de, além de um profissional de saúde precisar estar extremamente atualizado, buscando sempre o conhecimento novo, buscando estar alinhado a alguma comunidade que lhe traga informações, isso, seus conselhos profissional, conselhos ou associações da área em que atua. Né? Então, hoje nós temos assim, uma informação muito grande, nós como gestores temos assim o associativismo aí, a Associação Nacional de Hospitais, federações, e sempre com práticas de troca de informações, trocas de desafios, poder estudar o que está acontecendo no Congresso. Hoje nós temos assim uma infinidade de projetos de lei que vai mudar a vida das pessoas, então a gente não pode ignorar isso. Nós temos, estava analisando essa semana aí, temos mais de 1000 projetos lá que afetam essa área de saúde, assim, é um negócio absurdo.
Com relação ao profissional em si, o que é que eu observo? A gente tem hoje a necessidade técnica, né? Eu, para ser um profissional na área que eu vou atuar, eu tenho que ter ali a minha competência, a minha habilitação. Então, o canudo, como se chama, o diploma, ou a pós-graduação, ou a especialização, ela é muito relevante, ela é importante. Evidentemente que se você puder ter participado de projetos educacionais de credibilidade e se você for um bom, vamos dizer assim, estudante, a sua formação ela vai ter realmente conteúdo, né? Agora, isso é carteira de identidade, isso é só o ingresso. Então, assim, achar que eu me formei, eu fiz aqui uma pós-graduação, só preciso entrar num serviço de saúde, fazer a minha atividade e ir embora, isso é do passado, isso não funciona, né? Então, a gente observa hoje cada vez mais, a Jaqueline falou um pouco isso aí, muito, né? Porque a área dela exige muita questão aí de relacionamento multidisciplinar. Então, se você não se olhar no meio disso e poder trabalhar, entender as dores de cada área, as necessidades de cada área, você precisa entender realmente todas as áreas que dependem do seu trabalho ou do seu setor que você atua, como áreas que são clientes, né? Então, você precisa ser tempestivo, você precisa ser eficaz, você precisa entregar, né? O profissional hoje está envolvido com a gestão de saúde, e aí eu posso dizer que, na minha função hoje, de olhar o todo, né, a gente tem que pensar muito, porque nós estamos num ambiente de saúde, onde a gente trata de pessoas, precisa gostar de gente, não adianta estar na área de saúde sem gostar de gente, precisa gostar de pessoas, ter solidariedade no sangue, saber que o servir, estamos aqui para servir. Agora, a dor do gestor é que ele é um cobrador nato, ele precisa estar se policiando o tempo todo para tratar as coisas da melhor forma possível, centrar nos problemas, não nas pessoas, trazer, apoiar, ajudar, ensinar, mostrar de forma que fazer, como fazer e buscar tangibilizar, tá? Na área de saúde, e aí eu digo com a pouca experiência, ou sei lá, uma razoável experiência, com toda a modéstia de 20 anos de trabalho na área de saúde, nós da área de saúde temos, vamos dizer assim, um tique nervoso, vamos dizer assim, de deixar as coisas subjetivas. Então, como a gente está tratando de gente e tratar pessoas é diferente, e a gente sabe que o tratamento médico de uma pessoa é de uma forma, e o mesmo CID ali, a mesma patologia numa outra pessoa é diferente, né? A gente tende a achar que tudo não pode ser objetivo, porque se isso ou se aquilo acontecer, eu não vou conseguir avançar. Então, assim, é um exercício diário buscar trazer o assunto para o foco, entender, tentar tangibilizar resultados, né? Tangibilizar resultados do ponto de vista assistencial e financeiro. Como gestor na área de saúde, você não pode ignorar a questão financeira. Até um tempo atrás era feio falar de sustentabilidade financeira, mas hoje é uma necessidade. Então, eu costumo sempre falar isso, falei isso já com algumas pessoas aqui, e eu acho assim que eu sou hoje administrador de empresas, eu vim oriundo, militei aí muito tempo na área financeira, então, coração de pedra, né, na área de saúde, trabalho com a área financeira, fui sendo trazido para essa área mais generalista, pude conviver muito, aprendi muito com os profissionais da área de assistência, com os médicos, os enfermeiros, aprendi a ser mais sensível também com eles, a gostar mais de gente também com eles, mas eu tenho sempre buscado trazer eles para uma questão mais objetiva, porque no final do dia as instituições precisam ser sustentáveis, né? Precisam sobreviver e precisam avançar. E eu acho que não significa perder qualidade se a gente considera ser um pouco mais arrojado em buscar um resultado de valor agregado diferenciado, que traga a instituição, né, para um crescimento realmente sustentável. Então, acho que isso a gente tem que estar olhando o tempo todo. São muitos prismas que um gestor precisa estar
antenado. A gente tem aí uma experiência aqui na Santa Casa maravilhosa. A Santa Casa tem trabalhado muito as ferramentas de gestão, tem qualificado as pessoas. Então, hoje, para vocês terem ideia, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são da área de saúde assistencial, outras pessoas são de área financeira. Então, hoje eu tenho aí, vamos dizer, o exemplo de Jaqueline, que sabe o que é uma medida financeira para medir aí a área de desempenho que ela avalia, e ela é, né, vamos dizer assim, nativa da enfermagem, né, virou uma gestora relevante dentro do hospital, mas ela está antenada em indicadores de desempenho também de outras áreas, que não só aquela específica da área técnica dela. Então, hoje um gestor ele precisa olhar, precisa planejar, precisa, não digo dominar totalmente, mas saber avaliar instrumentos financeiros, precisa ter um olhar para processos, bem falado por Jaqueline, por conta de perda de eficiência, e tentar estar mitigando sempre a perda de eficiência. E assim, não tem como deixar de olhar o ambiente, o mercado, né, porque no final todos nós estamos inseridos nesse desafio de nos manter sustentáveis e deixar nossos clientes, pacientes satisfeitos, sempre neles, né. Hoje é um foco muito grande e eu acho que é isso, a tendência, como a Mônica comentou, é o foco no paciente, centrado nele, né, mas a gente não pode deixar de entender que nós somos unidades, talvez os maiores aglutinadores de pessoas. Então, a gente pega um serviço de saúde hoje como uma Santa Casa, um Hospital Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel tem 4.400, 4.200 profissionais. Então, imagine a quantidade de gente que tem num lugar como esse aí. Então, a gente precisa estar olhando para eles, a saúde deles, a saúde mental, que hoje tem sido uma prevalência muito grande aí de profissionais estressados e com problemas mentais, e a gente precisa estar dando esse cuidado. A Santa Casa tomou a dianteira e montou um serviço de atenção primária, está trabalhando forte essa questão de poder estar chegando mais junto do profissional, porque para a gente cuidar de gente, a gente precisa cuidar primeiro de nós mesmos, né? Então, essa questão das pessoas tem sido um trabalho intenso aí que a gente tem feito, e deixando um recado assim, para vocês, é que talvez eu puxe sempre para o lado, né, que eu vim da área financeira, então pode ser um cacoete, mas eu tenho certeza que hoje Dr. Tarcísio, Jaqueline, Mônica, o Caio, todos nós, todo dia, estamos olhando alguma coisa de sustentabilidade. Então, esse é o apelo que eu faço para o profissional da área de saúde. Se especialize, trabalhe forte na sua área de especialização, mas não esqueça que você faz parte de um todo, não esqueça que você precisa interagir com áreas e precisa entregar resultados, e que a sua instituição precisa estar forte para poder lhe ajudar a crescer e a manter, né, você com o sucesso profissional que você almeja. Era isso, Mônica, muito obrigado. Obrigada, Eduardo, pela visão geral que você deu, esse sobrevoo, né, sobre o nosso mercado, sobre os nossos desafios, sobre nossas necessidades, né? Eu fiquei muito interessada num aspecto da fala do professor Tarcísio, quando ele faz, né, uma revisão do processo educacional e das várias formas ao longo do tempo de abordagem do processo de ensino que as universidades, as faculdades assumiram, né? Em um dado momento ele fala sobre um momento do processo de ensino onde havia o foco, né, no processo da doença em si e numa lógica de um modelo hospitalocêntrico, né? Mas, doutor Tarcísio, e aí eu quero lhe perguntar, dos maiores diferenciais que a gente tem discutido da Santa Casa, da Faculdade Santa Casa, é de contar, né, com um hospital próprio, o Hospital Santa Isabel, né? Isso é, sem dúvida, um diferencial estratégico, né, de poder propiciar essa vivência ao alunato. Mas como a Santa Casa se planejou, a Faculdade de Santa Casa se planejou, né, para ter esse diferencial, usufruir desse diferencial, mas fugir
daquele momento, né, daquele modelo de ensino hospitalocêntrico. Então, como é que a Santa Casa se planejou, né, para fazer uma formação integral desse profissional, né, com uma visão mais completa, né, em todos os níveis, né? Como é que a Santa Casa, a Faculdade de Santa Casa vai trabalhar a formação da atenção integral em todos os níveis? Muito obrigado, Mônica, por sua pergunta. É de grande relevância e dá a oportunidade da gente falar um pouco sobre esse aspecto, né? Evidentemente que é um desafio fazer um ensino como ele deve ser, efetivamente. Poucas instituições de ensino superior na área de saúde fazem o seu processo de ensino, de transmissão de saber aos estudantes, segue o que deveria ser efetivamente. Uma faculdade que nasce com um hospital escola, e sempre que a gente fala do Santa Isabel, a gente diz não é qualquer hospital, é o Hospital Santa Isabel, e eu falo isso assim com muita tranquilidade, porque transcende o fato da faculdade ser uma unidade de negócio da Santa Casa e contar com Santa Isabel. O Hospital Santa Isabel inspira em mim um respeito pela sua história, pela modernidade do hospital, não é? Quando eu penso, por exemplo, a questão da tecnologia de informação, ela está preconizada dentro da formação do profissional de saúde. E eu sei que o hospital tem isso assim da forma muito desenvolvida, não é? A questão todos os aspectos colocados aqui por Jaqueline, né, trazidas também na fala de Eduardo, da questão da gestão, eu sei que o hospital, além da qualidade técnica, dos equipamentos de última geração, tal, oferece tudo isso. Então, é um orgulho muito grande contar com o Hospital Santa Isabel como hospital escola. Mas a sua pergunta é extremamente relevante. E a partir daí, né, como é que a gente vai inserir os nossos alunos, prover os nossos alunos, ou caminhar com ele, né? Uma formação integral e uma formação em todos os aspectos da área de saúde. A Santa Casa é um ambiente fantástico nesse aspecto, né? Porque para a gente pensar uma formação adequada, a gente tem que pensar em ensino, pesquisa e extensão. Em termos de pesquisa, puxa, não é só o Hospital Santa Isabel, é o Departamento de Ensino e Pesquisa do hospital, é uma diretoria de uma tradição longa, onde a gente pode estar elaborando novos projetos de pesquisa em sintonia com a necessidade não apenas do que acontece dentro do hospital, mas do que acontece na comunidade. E a inserção da Santa Casa na comunidade é fantástica, né? Quando nós consideramos que no bairro da Paz, por exemplo, a Santa Casa assiste através das creches, né? Das unidades de atenção às crianças, mais de 600 crianças, tem entre 800 e 900 jovens inseridos em curso de capacitação, não é? Funciona num bairro que tem uma unidade básica de saúde muito próxima, que a Santa Casa tem a gestão de hospitais como o Hospital Municipal de Salvador, o Hospital de Catu, que são hospitais do SUS. O próprio Hospital Santa Isabel tem essa vocação para o SUS. Eu acho que é um dos hospitais que mais atende pacientes SUS. Então, nos dá essa perspectiva do atendimento ambulatorial. E tem um aspecto da Santa Casa que eu acho assim uma preciosidade, que Eduardo mencionou, que é o APS, da Atenção Primária em Saúde. Eu considero esse serviço que hoje a Santa Casa volta, o Hospital Santa Isabel em particular, para o corpo de seus colaboradores, né, e que é uma coisa fantástica, né, de acompanhar esses pacientes, essas pessoas, quando precisam do hospital, não só no evento índice que o leva a uma hospitalização, atendimento ambulatorial, mas cuida dessas pessoas no ambiente em que elas vivem, dentro de outros aspectos. Eu vejo esse plano, essa ação do Hospital Santa Isabel, não sei se eu nunca conversei isso com Eduardo, se ele considera assim, mas como um grande piloto para uma ação que, inevitavelmente, as seguradoras de saúde
não é? Elas vão passar também por esse campo, não é? Porque se você restringir a atenção à saúde, ao cuidado hospitalar, ele é caríssimo. Então, hoje, o que é do SUS, né, a atenção primária, né, a saúde da família, as unidades básicas de saúde, enfim, isso seguramente as seguradoras de saúde, depois, Eduardo, se quiser comentar isso, elas vão ter que partir, não tem alternativa, porque hoje é um grande problema para dar conta das despesas. Eduardo falava da inflação em saúde, e seguramente esse modelo em que você integra a atenção básica, numa ponta até alta complexidade em outra, é extremamente vantajoso. Então, nós temos todos esses ambientes, além de serviços já constituídos, como a Casa da Ladeira, que é uma instituição da Santa Casa que cuida de pessoas que usam drogas, a Casa de Apoio Solange Fraga, que cuida de crianças e familiares que vêm do interior para tratamento de cardiopatia e de câncer. Enfim, tem um campo assim, para trabalho de extensão, para trabalho de pesquisa, para assistência primária, que é maravilhoso. Então, a Faculdade Santa Casa, ela nasce em berço de ouro, e com isso carrega uma responsabilidade muito grande e que nós fazemos assim, correspondemos a essa, eu diria que é um verdadeiro presente, uma faculdade nascer num ambiente desse, com a constituição de um corpo docente assim, muito específico, de pessoas que acreditam nesse modelo de formação profissional. Porque não adianta eu dizer que o professor, o papel dele é introduzir o aluno no labirinto do conhecimento, é ser um facilitador, se a vida inteira ele foi um indivíduo de transmissão vertical do saber. Se ele não acreditar nessa outra proposta, nesse outro modelo de formação, de ser um coadjuvante, né? E só que esse coadjuvante não é um coadjuvante qualquer. Quando o professor se abre para o questionamento pelo aluno, quando o profissional de saúde se abre para o questionamento pelo paciente, ele precisa ter muito estofo, porque se ele não tiver o conhecimento, as condições técnicas suficientes, ele se vê sem chão. Não é à toa que, tanto às vezes, a prática de saúde, o ato de saúde em si, ou a formação do profissional é tão amarrada, é tão engessada a ponto de não deixar muita margem para questionamento. Então, nós temos feito essa construção aí ao longo dos últimos 3 anos, de ter os profissionais que façam jus a essa disponibilidade, a essa riqueza de possibilidades que nós temos para qualificar os nossos profissionais em formação. E esse aspecto, só para encerrar, já me alonguei muito, Mônica, e é um dos principais motivadores que me levaram a aceitar esse convite. Eu acho que é um aspecto assim de justiça social extremamente significativo. A gente fazer o que tem que efetivamente ser feito. Obrigada, professor Tarcísio. De fato, dentro da própria Santa Casa, a gente já desenvolve um universo, né, de bastante interessante, de oportunidades, de visões, de formação dos diversos profissionais. Jaqueline, eu sei, né, que a sua missão enquanto gerente de práticas assistenciais é uma missão que lhe obriga a interagir com com todas as camadas, né, e todas as possibilidades de profissionais da assistência, e não só da assistência, como nós também, né, da área de operações, da área de apoio, você citou o time de farmácia, enfim. Porém, eu queria explorar um pouco, né, a sua formação de origem, que é a enfermagem, e que tem, desde o ano passado, né, ela tem protagonizado um movimento mundial, né, o Nurse Now, que traz uma bandeira muito interessante sobre esse empoderamento, né, e o reconhecimento, eu diria, né, se fala muito em empoderamento, mas eu gostaria de falar de reconhecimento dos profissionais não médicos, e aí no caso da enfermagem, no enfrentamento dos desafios da saúde mundial,
né? Então, é um movimento liderado, né, pela Organização Mundial de Saúde, que tem raízes aqui no Brasil e que fala muito de dar poder a esses profissionais através da enfermagem, mas isso é verdade para todas as outras categorias, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse protagonismo, né, que os profissionais não médicos, e que eu acho que no processo de formação isso começa a ser destacado, né? Eu queria ouvir um pouquinho tua visão sobre essa jornada. Bom, obrigada, Mônica, pela pergunta. Eu acho que abre uma oportunidade assim única. Eu tenho 29 anos de formada, né, como enfermeira, e ao longo da minha caminhada, esse momento de crescimento e de, como você falou, de reconhecimento da enfermagem, ele tem várias situações que interferem, né? Eu acho que a maturidade da instituição é um ponto extremamente relevante, né? Instituições hoje mais amadurecidas do ponto de vista de cuidado, do ponto de vista assistencial, do ponto de vista de gestão, percebe que essa equipe multidisciplinar, não só o enfermeiro, mas os outros profissionais, tem uma entrega e um papel extremamente relevante no cuidado. Como eu falei lá no meu momento, hoje a equipe multidisciplinar ela tem que ter essa integralidade, tem que ter essa conexão entre as etapas do processo do cuidado, né? Nenhum profissional hoje ele é autossuficiente para entender que ele chega junto à beira do leito, presta o cuidado dele, vai embora e está tudo certo e acabou. Essa relação precisa ter. E quando essa relação se forma, e o hospital tem um amadurecimento para entender que essa relação precisa se formar, quem coordena este cuidado, né, é o enfermeiro. O enfermeiro, ele é o profissional que ele está 24 horas com o paciente. Ele não consegue prestar o cuidado exato que o paciente precisa, porque os outros membros da equipe complementam esse cuidado e integram esse cuidado. Mas ele é o profissional que faz essa coordenação do cuidado. Ele é o profissional que faz, muitas vezes, esse link com as categorias, com a família, com o paciente, tem uma percepção um pouco mais aberta, mais transparente, às vezes, da necessidade do paciente, e ele é, às vezes, o personagem que vai fazer essa transmissão para os demais membros da equipe. Quando eu falei de maturidade, eu falo da maturidade no sentido bem amplo mesmo, não só de cada profissional se perceber membro e entender que faz parte desse contexto, como também entender que este enfermeiro ele faz a coordenação desse cuidado e não teria como não ser ele, entendendo que ele é o profissional que fica 24 horas, ele não tem nenhuma interrupção na sua jornada de trabalho. Se troca as pessoas, mas a missão e a atuação do enfermeiro ele é contínua e ininterrupta, né? E ele precisa ter uma característica muito forte de liderança. Se ele não tem essa liderança aguçada, por isso que no meu momento que eu falei também a questão da liderança dentro do seu processo é importante, ele não consegue gerir essa assistência e fazer essa integração e essa ligação entre os demais profissionais. Isso fica partido e aí a gente chama do cuidado fragmentado, né? Então, ter profissionais na enfermagem amadurecidos e ter uma instituição amadurecida para entender este papel e valorizar esse papel, eu acho que é o cenário assim importante para que a gente tenha um resultado assistencial de qualidade, de fato, né? A gente exerça de fato uma experiência do paciente, de fato, porque é bastante complexo o nosso fronte lá no dia a dia com o paciente, né? Quando eu falei lá da atuação do farmacêutico junto à equipe multi, que foi um ganho assim imenso dentro da nossa instituição,
quando a gente se deparava numa discussão multidisciplinar e faltava este profissional para, às vezes, subsidiar o próprio médico, a enfermagem, a tomar a decisão, a planejar essa assistência de uma maneira mais assertiva do ponto de vista dos medicamentos, por exemplo, né? Quando o fisioterapeuta integra ali com a contribuição de que o médico está planejando uma alta para amanhã, mas o fisioterapeuta, na hora da visita multi, diz, ele não pode ter uma alta amanhã. Não adianta você, doutor, preparar esse paciente para alta amanhã, porque esse paciente ainda está em um treino de marcha ainda muito lento e ele precisa evoluir ainda por mais um dia aí para treinar a marcha e sair de maneira segura do hospital. Então, essa coordenação toda, o enfermeiro ele tem hoje esse papel, na verdade ele tem isso na formação dele, mas se o espaço e o ambiente não é favorável a ele exercer esse protagonismo, ele termina realmente não exercendo, não às vezes porque ele não tem condição, mas ele não exerce muitas vezes porque esse ambiente não é um ambiente favorável para que isso aconteça, né? Os demais profissionais também não entendem esse cenário e isso se torna um cuidado mais fragmentado. E o resultado lá não vai ser o resultado que a gente quer. Não sei se respondi a pergunta. Com certeza respondeu, Jaqueline, e tenho certeza que o professor Tarcísio, na coordenação geral da faculdade, né, na direção acadêmica, ele está muito alinhado com esse pensamento e vai certamente estar tranquilo ao entregar os alunos para a prática no Santa Isabel, entendendo que eles vão ser encorajados, né, a se tornarem líderes também, né? Eduardo, você falou, né, de uma forma geral sobre esse personagem novo, né, que é o gestor clínico, ou seja, o profissional visto num sentido mais amplo. Ele é um técnico, ele está linkado às áreas clínicas, mas ele também é um gestor, né? Independente de qual nível hierárquico ele esteja ocupando. E aqui pensando um pouco enquanto você falava, eu estava aqui pensando que no final, apesar de sermos executivos, nós aqui, eu, você, a Jaqueline, a gente, na verdade, antes, no final de tudo, no final do dia, nós somos gestores de pessoas, né? Nós somos pessoas cuidando de pessoas, trabalhando com pessoas, gostando de pessoas, como você citou, e gerindo pessoas, né? No final e ao final, tudo é sobre pessoas, né? Então, como é essa visão top-down, né, do CEO para a sua organização, para gerar engajamento dessa comunidade, alinhar essa visão estratégica que você traz de sustentabilidade e perenidade institucional, mas comunicar, como é que a gente faz esse engajamento, cascatear dentro da organização, né, para gerar protagonismo, como a Jaqueline trouxe, gerar engajamento, né, e gerar empreendedorismo, como você falou tanto dessa necessidade da visão do gestor clínico. Ele é, antes de tudo, um empreendedor dentro daquele negócio que ele está inserido, né? Dentro daquele circuito ali onde ele transita, né? Como trabalhar esse engajamento? Bom, pergunta difícil e fácil. Talvez a pergunta que a resposta vale $1 milhão. Mas, vamos lá. Na verdade, todos nós mais ou menos sabemos, né, o que precisa ser feito, porém, na prática é sempre mais difícil, né, colocar na prática, porém a gente faz um exercício diário para que a gente possa estar avançando nesse sentido. Na verdade, quando a gente fala de uma comunidade, né, de profissionais que militam ali num espaço, ou vários espaços, como nós aqui estamos espalhados, né, em vários espaços. Dando o exemplo aqui da Santa Casa, né, a comunicação ela é realmente uma ferramenta muito relevante, né? Porém, antes disso,
nós precisamos ter uma missão, né, bem definida, precisa estar muito bem percebido pelos colaboradores, pelos profissionais, o nosso posicionamento estratégico, né, a razão de existir, né, da organização, a que ela se pretende, se ela vem cumprindo a sua missão. Um papel nosso de gestor é sempre estar buscando não fugir do trilho da missão, apesar dos desafios. Alguns desafios puxam diuturnamente, né, que a gente possa estar saindo do trilho da missão e a gente volta para o trilho e a gente vai acompanhando isso aí. Então, na verdade, a gente, para manter esses profissionais motivados, uma série de políticas, o acompanhamento dessas políticas, as ferramentas, cultivar a ambiência, o ambiente de colaboração, de desenvolvimento, né? Eu acredito que o profissional engajado, ele está ávido, né, por conhecimento, ávido por coisas novas. Então, uma organização que se desenvolve, ela traz esse corpo de profissionais para perto, e esse corpo de profissionais, eles alavancam esse crescimento, esse desenvolvimento. A gente vem participando de muitos projetos, né? A transformação do Santa Isabel, a Santa Casa, apesar de toda a história de 470 anos, ela vem se renovando o tempo todo. A gente vem aí de talvez 20 anos que essa casa se transformou realmente com a modernização gerencial, com a qualificação dos profissionais, trazendo uma visão moderna, trazendo ferramentas de última geração, dotando de informação, trazendo a confiança para o colaborador, buscando enaltecer o tratamento ético, a equidade. Então, esse senso de exemplo também do líder, né, da liderança e da alta gestão, ela é muito importante. Hoje não existem mais limites. Nós ocupamos caixinhas de hierarquia apenas por uma questão de organização, de ordenamento, mas assim, a relação ela é horizontal, né? No top-down a gente usa esse nome, claro, a organização em algum momento precisa deliberar, precisa definir, mas a ideia é que a gente tenha um ambiente de colaboração e que esse ambiente ele seja propício a um feedback mútuo, né, de parte a parte, que a gente esteja retroalimentando esse relacionamento em prol do crescimento da organização e dos profissionais. Então, o interesse não é mais só da organização, também dos profissionais. Tem profissional que escolhe, eu não quero participar daquela instituição, porque eu não comungo dos mesmos valores, né, que aquela instituição. Então, hoje a instituição ela precisa, e isso é um prazer enorme para nós que estamos na Santa Casa, por ser filantrópico, por fazer tudo isso que o doutor Tarcísio colocou, de tratar de escola para crianças e famílias carentes, por ter diversas iniciativas, por tratar o SUS de forma muito digna no nosso hospital, né, com mesmas tecnologias que disponibilizamos para os planos de saúde, temos a mesma tratativa para os usuários, com todas essas ferramentas e certificações que nós utilizamos. Então, a Santa Casa tem buscado, essas certificações ajudaram muito a nos mostrar um caminho de medir o que nós estamos fazendo, se estamos bem, se estamos mal, para poder se perceber e poder mitigar, né, possibilidades de erros. Então, eu acho que hoje a gente tem esse ambiente, né, e vale, Mônica, ressaltar que ainda temos, mas eu acho que esse tempo ele vai acabar, ainda temos, infelizmente, os profissionais ainda têm, numa linha geral, o receio da hierarquia, né? Ainda tem ali aquele respeito tal, e eu costumo dizer, muitas vezes as pessoas chegam de forma muito respeitosa, por favor, fique mais à vontade e tal. É bom quando você trata com uma linha que não tem aquela tensão da hierarquia, porque aquele profissional ele vai colaborar com você, ele vai interagir de forma 100% original, e isso fica tudo mais fácil, né? Torna tudo mais fácil. Então, no dia a dia, pessoalmente, eu tento buscar sempre essa relação de forma apoiadora, de forma sincera, transparente. Se tiver notícia ruim, dê. Se tiver notícia boa, dê também. E vamos trabalhar para resolver o problema. Não vamos ficar buscando vaidades e tentar esconder problemas, né? Porque a gente sabe que tem muitas variáveis, muitos desafios. Então, se nós mesmos criamos ainda mais desafio e mais, vamos dizer assim, obstáculo, aí complica. Então, são muitas variáveis, a gente precisa ser muito bem resolvido, né, sincero, transparente
e justo, né, para tomar a decisão certa, tratar as pessoas como devem ser tratadas. E sempre, evidentemente, que o não, né, as negativas, elas estão presentes no dia a dia nosso. Então, eu posso fazer uma tratativa com a Jaqueline lá no espectro de liderança dela, onde ela vai me dizer um não. Olha, não dá por isso, por isso, por isso. E eu, como CEO, tenho que respeitar, porque existe ali um não técnico e que tem um porquê para aquilo ali. Então, é a questão, a gente sai daquele campo subjetivo, onde eu mando e você obedece, né? Onde não, eu não mando, eu estou aqui para apoiar, eu sou um líder apoiador, estou trabalhando para vocês, eu trabalho para o paciente em primeiro lugar. Então, se eu trabalho para o paciente, eu trabalho para o enfermeiro, eu trabalho para o psicólogo, essa é a linha, é assim que a gente tem que interagir e saber que apenas somos isso, nós somos apoiadores e viabilizamos a melhor assistência para o paciente. Obrigado. Perfeito, Eduardo, é isso mesmo. Eu tenho aqui uma pergunta da Patrícia Alcântara, ao professor Tarcísio. A preocupação com a sustentabilidade ambiental também ocupa lugar entre esses desafios na formação do profissional da saúde? Pode ser um diferencial ou isso ainda é pouco valorizado? Eu estava com o microfone desligado. Sem dúvida, é pouco valorizado, né? E hoje a preocupação com o ambiente, enquanto um fator de preservação da saúde e até de promoção da saúde, né? É indispensável que isso esteja incluído na formação do profissional e que seja um cuidado a ser tomado em conta pelas instituições formadoras. Então, isso está, sim, em nossos componentes curriculares de todas as graduações, da mesma forma que está o cuidado com as pessoas, né, que compõem o ambiente, do ponto de vista de valores subjetivos, de formação de carreira, desses aspectos que nós temos comentado. Está, sim, muito obrigado, Patrícia, por ter trazido essa questão. Esse é um elemento que seguramente não pode ser deixado de lado. Obrigada, professor Tarcísio. Realmente é uma discussão aí que a gente tem que trazer para a pauta. Com isso, eu gostaria de convidar o Caio, né, porque ele tem algumas palavras a nos trazer. Caio, a palavra é com você. Obrigado, doutora Mônica. Obrigado a todos os palestrantes. Muito conhecimento e a realidade do profissional, do novo profissional que vai entrar no hospital sendo trazido à tona. Eu queria fazer um complemento à pergunta que a doutora Mônica fez ao professor Tarcísio sobre o desafio da gente implementar na prática essa ideia de formar dentro do hospital. Afinal de contas, como viabilizar um projeto como esse, que é extremamente complexo, seja porque a gente percebe na fala do Eduardo o desafio de se relacionar com a sustentabilidade do projeto, né? Sustentabilidade financeira, sustentabilidade de complexidade operacional também. Seja na fala da Jaqueline, a gente percebe o nível de detalhe que é preciso ser feito para que você possa viabilizar operações com qualidade sobre a ótica do paciente, performando e capacitando os profissionais internos, né? E seja pela ótica da necessidade de formação e pluralidade de campos. E o que eu queria dizer é que um fator que eu considero extremamente preponderante para a solidez desse projeto é o engajamento da instituição com esse propósito. É desde o primeiro momento onde a gente conversa com o Eduardo, onde ele passa diretamente a necessidade de que a faculdade entregue resultado na ponta em formação prática e nos cobra diretamente por isso, há a necessidade de diálogo, e um diálogo bastante intenso, que você percebe que existe das duas partes a necessidade de viabilizar o projeto, mas existem muitos desafios, e esses desafios são vencidos passo a passo. Que é a equipe acadêmica, quando a equipe pensa e desenha o projeto, mas é também a equipe do hospital que enfrenta os desafios do dia a dia e pensa que com toda excelência e cobrança por desempenho, precisa receber um aluno e capacitar.
Então, Jaqueline é um exemplo disso, que tem discutido intensamente propostas e soluções, e assim, discutido também, trazendo desafios para que a gente viabilize nossos cursos, seja quando a gente fala do curso de pós-graduação em enfermagem, seja quando a gente fala do nosso curso de especialização de acessos vasculares. É importante trazer que de vez em quando, ou de vez em quando não, quase que semanalmente, eu recebo uma ligação do Eduardo perguntando o número de alunos inscritos, mas por trás dessa pergunta do número de alunos inscritos não está o número financeiro, está necessariamente a quantidade de alunos e como vamos propiciar a qualidade necessária, equilibrando o financeiro com a qualidade que a gente entrega. Então, digo que é muito complexo a elaboração de um projeto como esse. Não digo complexo porque é um desafio que a gente deve carregar, é muito prazeroso construir isso, mas entrar em uma engrenagem rodando, com esse tamanho, com essa complexidade, e propor uma entrega, uma agregação de valor, uma diferenciação na formação, é um desafio assim que de verdade nos faz, a equipe da faculdade, aí eu estendo toda a equipe acadêmica e parabenizo, já que o professor Tarcísio está aqui, a professora Juliana, e parabenizo na figura do João Vitor, no nosso administrativo, nos faz acordar diariamente motivados com como viabilizar e entregar a qualidade para vocês. Esse projeto foi pensado com muito carinho, isso eu posso dizer que ao longo desses 3 anos de desenvolvimento desse projeto, a gente tem desenhado um cenário entendido com cada um de vocês, ou com cada um dentro da Santa Casa, das esferas de gestão, o que é possível ser feito e tentado pôr isso em prática com muito apoio do hospital. E aí vale destacar, agradeço a Jaqueline do ponto de vista assistencial e trago também a figura da professora Patrícia Alcântara, pessoa-chave nesse processo de diálogo, ensinando um pouco para a gente nessa caminhada de inserção. E por que não Mônica, que quando eu me aperto, fico sem saber para onde ir, ligo para pedir um atalho. Doutora Mônica, como é que é o caminho em tal direção? Porque são muito tempo de experiência, é muito tempo entendendo a instituição, mesmo que a gente fale de profissionais mais recentes, mas para estar nesse nível de gestão, fazendo entender de maneira holística essa operação e inserir um novo desafio que é a Faculdade de Santa Casa, é preciso esse diálogo e essa orientação. Então, agradecer a todos vocês que acreditam na gente. Esse projeto foi desenhado com muito carinho. E agradecer a todos da Santa Casa, em nome de Eduardo e do provedor, que são pessoas assim entusiastas do projeto, desde o antigo provedor, e que hoje nos propiciam a possibilidade de abordar e de implementar esse projeto. Muito obrigado a todos. Obrigada, Caio. Eu quero agradecer ao seu convite, né? Foi uma delícia estar aqui com vocês, conversando, Eduardo, professor Tarcísio, Jaqueline, agradecer a todos pela contribuição, a todo o pessoal que assistiu online, esteve aqui conosco. E para encerrar, né, eu gostaria apenas de deixar a professor Tarcísio, Jaqueline e Eduardo, né, suas palavras aí de despedida, e já deixo aqui meu boa noite, entendendo aí o encerramento do nosso evento após as despedidas aqui dos nossos expositores. Por favor, professor Tarcísio. Bem, minhas palavras são de reiteração dos agradecimentos e uma satisfação muito grande estar participando do evento e perceber esse alinhamento de propósito que existe entre a Santa Casa como um todo, né, o guarda-chuva, e essa unidade da Santa Casa, que é a Faculdade Santa Casa. Eu não poderia deixar de trazer uma consideração final, e eu a dirijo especificamente à professora Patrícia, porque, de certa forma, é uma complementação da pergunta que ela havia me feito, mas que tem a ver com a filosofia da faculdade. Isso é uma mensagem final, efetivamente, das minhas considerações. O que faz um profissional, o que qualifica um profissional, não são os diplomas que ele tem pendurado na parede, independente dele ter feito qualquer percurso formativo, seja onde for, mas o resultado do trabalho dele, o nível de satisfação que os clientes devolvem para ele. Então, quando a Faculdade Santa Casa, dentro da filosofia da própria Santa Casa, prepara profissionais para cuidar de pessoas, isso traz um diferencial imenso,
Porque quando você cuida de doenças, você pode ganhar ou perder. Quando você cuida de pessoas, você ganha sempre. E isso é que constitui o profissional, o êxito em sua profissão. E eu sinto é por isso que eu estou mencionando estou fazendo essa colocação, porque eu sinto neste evento, na fala de Jaqueline, de Eduardo, nas suas considerações, na fala de Caio, essa confluência de propósito. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e de participar desse projeto. Jaqueline, suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer, né, de poder contribuir um pouco com a minha visão. São 29 anos de experiência, né, atuando na área hospitalar. Não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso. Gosto demais. E eu costumo dizer à minha equipe e aos profissionais que estão escolhendo ser profissionais de saúde que não tem meio termo. Não dá para gostar mais ou menos de ser profissional de saúde, né? Ele tem que ter isso realmente muito forte como um propósito, inclusive de vida, né? Porque muitas vezes a gente abdica de muita coisa na nossa vida para estar aqui, né? Lidando e cuidando das pessoas. E apesar do tema hoje ser desafio, eu queria deixar uma mensagem aí para os novos colegas que chegam no mercado de trabalho, de que desafios a gente tem muito, mas prazer, retorno de vida são imensamente superiores a esses desafios, tá? Então, a faculdade conte com a equipe técnica do Hospital Santa Isabel, né, não só na minha pessoa, como nos outros gerentes e nos coordenadores. Estamos abertos a receber e gostamos dessa parte de educação, de orientação, de formação e poder contribuir um pouco com um pouco do nosso conhecimento que já temos nessa estrada aí. Muito obrigada, doutor Tarcísio, a seu Eduardo, a Mônica, a Caio, pelo convite e estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Boa noite. Eduardo, Boa noite. suas considerações. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pelo convite de Caio aí, do professor Tarcísio, Mônica, né, Jaqueline, poder estar com vocês aqui essa noite aqui, maravilhoso. E agradecer a todos, né, que estão investindo o tempo de vocês aí para poder estar nos ouvindo aqui sobre essa questão, né, que é tão instigante e que se a gente não policiar o horário, a gente vai adentro à noite aí conversando. Mas eu queria dizer que, fazendo uma reflexão sobre o momento que a gente passa, e esse tema tem muita sinergia aí com esse momento atual que a gente passa, né? A gente passa um momento que acredito que todos nós, ou a maioria de nós, não acreditava que nós estaríamos, né, no meio de uma pandemia. Né? Se a gente pensasse isso há 2, 3 anos atrás, a gente não imaginava que isso ia mudar tanto a vida da gente. Então, a Covid, ela trouxe para nós aí muitas reflexões, né? Muitas reflexões, inclusive aproximando, né? Aproximando muito. Então, e aí falam muito dessa questão do novo normal, né? Porque o novo normal agora está na moda, né? O novo normal. Eu acho assim que o novo normal, ele na verdade, ele pode ser um velho anormal, porque na verdade a gente já tinha mais ou menos tudo isso, né? E a gente usava pouco, talvez, ou não aproveitava da melhor forma. Tudo bem que, nesse momento, a gente talvez esteja usando, por exemplo, um meio como esse aqui de se comunicar e de poder estar trocando experiência de forma mais intensiva nesse momento, vamos dizer assim, por força, né, dos cuidados aí com a pandemia. Mas eu acho que a gente não volta mais a ser o que era antes. A gente tem avaliado aqui o nosso dia a dia e realmente muda muito. E assim, eu não sei se vocês percebem dessa forma, mas nós estamos juntos. Apesar de não estarmos aqui, estarmos de forma virtual, mas existe calor humano, existe, vamos dizer assim, emoção, né, no trato que a gente tem aí, aniversários acontecendo aí de famílias aí no Zoom, né? Então, agora aqui a gente podendo estar discutindo, então aulas aí, lives com conteúdo, né? A gente está aí com o curso de gestão aí de saúde online aí
pela faculdade. Então, a gente está conseguindo, de alguma forma, usar ferramentas, usar recursos que já estavam disponíveis e que talvez estavam um pouco adormecidos, a gente estava usando pouco. O Skype, há quanto tempo existe Skype? Então, isso que a gente está fazendo aqui, talvez em algum momento a gente pudesse estar fazendo pelo Skype, e aí surgiu agora o Zoom e tal. Então, assim, a minha reflexão final é que as questões disruptivas vêm depois, né, de grandes crises. Isso aí a gente observa que os grandes avanços, né, vêm depois de muito sofrimento. Né? Infelizmente, a história nos traz isso. Né? Então, eu acho que essa pandemia, infelizmente, ela traz muita tristeza, mas ela vai trazer uma forma diferente, né, da gente trabalhar, da gente interagir, da gente desperdiçar menos, né, da gente poder também amar mais. Tá? Esse recado aqui é só porque, como eu me declarei coração de pedra, oriundo da área financeira, eu falo de desperdício, mas falo do amor também. Tá? Mas queria agradecer a vocês, dizer que estou assim, muito orgulhoso do trabalho que a faculdade está fazendo, recebi esse convite, fiquei muito animado. Acho que vocês estão aí se virando bem nessa crise também, estão trazendo novidades. A faculdade passou aí por algumas mudanças, né? Ela iam começar com as aulas presenciais aí no primeiro semestre, tendo que adiar isso aí para 2021, mas ela está trazendo inovações aí, fazendo uso de tecnologia digital, antecipando projetos, né, para poder viabilizar e poder estar junto do profissional de saúde. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer e dizer a Caio que tenho aí admirado os passos, né, sempre de empreendedorismo que ele tem junto com o professor Tarcísio e a equipe, né, trazido aqui para a Santa Casa através da faculdade. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.